Vamos falar então do tema da nossa live, que é as 4 formas de aumentar a produtividade na arquitetura. Então, fundamental, uma coisa que nós fazemos há 33 anos, nós analisamos completamente o nosso processo de trabalho. É como falei dos restaurantes. Se a gente não fica continuamente analisando o processo de trabalho para entender quais são os pontos críticos, os pontos a melhorar, a eficiência do processo, sempre nós vamos estar desperdiçando tempo. E isso é muito importante. Então identifique a oportunidade de melhoria e principalmente veja alguns pontos que eu vou detalhar aqui que são fundamentais. Na nossa empresa a gente tem uma coisa que é: analise sempre os pontos que matam, que são aqueles que vão te dar prejuízo ou vão machucar alguém. Que lesiona alguém, machuca, traz prejuízo físico, né? Então um erro de projeto que vai criar um acidente. Segundo, aqueles que criam despesas, né? Um desperdício de material, desperdício de mão de obra ou algo que não vai dar certo na obra. Então todos esses pontos têm que ser muito observados, porque são os pontos que nós temos que colocar com muita clareza dentro do nosso processo de produção, para que não haja acidentes e que não haja um desperdício. E o terceiro ponto dos pontos que matam é fazer um projeto que ele evite o atraso de obra, né? Porque esse atraso de obra às vezes evita a abertura de uma loja, um lançamento imobiliário, uma inauguração de um estabelecimento, uma festa mesmo dentro de uma casa. Então, atrasar a obra é um péssimo negócio, é algo que vai deixar seu cliente muito bravo. Então, sempre os pontos que matam são esses, aqueles que realmente vão criar um grande prejuízo para o seu cliente. Então, esses vocês têm que dar muito foco, né? Outro ponto que tem que dar muito foco no processo, que é esse primeiro item, são os pontos repetitivos. Tudo que repete, vocês têm que deixar pré-fabricado. Legislação na mão, processo que repete no processo, bancos de materiais e acabamentos, tudo isso na mão, detalhes padrões, tudo isso, todo esse processo que repete, ter ele muito bem azeitado, muito bem preparado. E terceiro ponto da questão dos processos é o processo de relacionamento do cliente. A gente falou dos relacionamentos, qual o horário de atendimento que vocês fazem, qual o tempo que vocês vão dedicar para uma reunião, para não fazer aquelas reuniões infindáveis, e também fazer agendamento de visitas. Então, o segundo ponto aqui dos nossos 4 itens, né, 4 formas de aumentar a produtividade, o segundo é identificar as prioridades. Né? Muitas vezes a gente não foca naquelas atividades mais importantes e a gente fica fazendo tudo, né? Muitos arquitetos jovens tendem a fazer todos os processos dentro de um projeto e a gente tem que saber quais são os mais importantes para esse nós colocar nos olhos, e todos aqueles que podem ser delegados, delegar. Né? Não gaste tempo em processos repetitivos, processos que podem ser terceirizados, porque isso é um grande desperdício do seu tempo. Então identifique quais são as prioridades. Terceiro ponto, utilize ferramentas. Meu Deus, quantas ferramentas tecnológicas que estão aparecendo, que são tão importantes, são tão rápidas, que economizam tanto tempo da gente, que a gente tem que usar. Então, para ferramentas tecnológicas que estão disponíveis para produtividade, para desenho, para trabalho simultâneo de arquitetura, então de várias equipes várias pessoas poderem trabalhar de forma simultânea. Nossa empresa, que ela é toda online, trabalha com 40 arquitetos, nós temos que trabalhar de uma forma muito coordenada, senão nós perdemos todo o nosso foco. Então é muito importante que a gente fique atento a todas as ferramentas tecnológicas que estão acontecendo, inclusive as ferramentas de inteligência artificial que estão vindo aí para criar um grande estrago em várias áreas da economia. Então fiquem muito cientes disso. Além das de produtividade, saber também aquelas softwares de gestão de projetos que ajudam muito a simplificar o projeto, controlar os projetos, saber a quantidade de horas que vocês estão gastando em cada ponto do projeto e dessa forma aumentar a eficiência de vocês. E muito disso a gente ensina dentro da nossa mentoria na utilização de métodos ágeis, né? Então, como acelerar o processo de projeto, desde a ideação até o executivo,
fazendo todos esses processos que eles sejam ágeis dentro da sua empresa. E a quarta dica aí para ter mais produtividade. Sem dúvida, um dos pontos que se gastam mais tempo e mais tempo por criar retrabalho é a falta de comunicação. Muitas empresas estranham que nós entramos numa reunião às vezes com 4, 5 arquitetos, né? E isso é proposital. Por quê? Porque quando nós vamos fazer um projeto e um arquiteto assiste o briefing de um projeto, ele, para passar para os demais colaboradores da empresa, ele tem que desenvolver toda uma síntese. E quando toda a equipe participa da reunião, o que acontece? Todos ficam cientes de cada detalhe das necessidades do cliente. E isso ajuda sobremaneira, pessoal. Ajuda muito a fazer com que o projeto seja muito assertivo. Ele realmente busque as necessidades do cliente e atenda às necessidades do cliente. Então a comunicação tem que ser clara. A comunicação também entre equipe, a comunicação entre cliente e você. E principalmente, um ponto muito frágil do processo é a comunicação do seu projeto com os pedreiros, com as pessoas mais simples da obra, né, que tem que entender de uma forma muito clara o projeto em que nós estamos fazendo. Então, toda essa comunicação é um processo fundamental para nós termos sucesso na nossa eficácia dentro do nosso projeto. E no quinto item aqui, uma dica bônus, é investir na formação contínua. Sem dúvida, com a formação contínua, isso é fundamental no nosso processo de desenvolvimento dentro da arquitetura. E manter atualizado em relação ao mercado, as práticas de gestão e tecnologias que estão acontecendo por aí. Isso contribui para o aumento de eficiência e aprimoramento da qualidade dos projetos.